Frações decimais e a dízima. Frações decimais são frações que no denominador têm os números 10, 100 ou 1000. Neste caso, tem 100. 25 centésimas. Vamos ver a imagem que representa esta fração. Então, temos aqui um bolo que foi cortado em 100 partes iguais, em 100 fatias iguais, e em destaque estão 25 fatias. Então, 25 de 100. Ao passarmos de um número fracionário para um número decimal, vamos colocar na parte inteira um zero. Porquê? Se nós estamos a falar de uma parte da unidade, quer dizer que não temos nenhuma unidade inteira. Se aqui em cima tivesse o número 100, 100 de 100, e todos os quadradinhos estivessem pintados, queria dizer que tínhamos uma unidade. Quando numa fração o numerador e o denominador são iguais, são o mesmo número, quer dizer que estamos a falar de unidade. Então aqui na parte inteira punhamos o número 1, mas como estamos a falar de parte, 25 de 100, na parte inteira colocamos o zero. A parte inteira do número vai ser dividida por uma vírgula da parte decimal. Deste lado vamos colocar os algarismos da parte decimal. Agora, vamos ver. Já vamos colocar aqui os algarismos, o número que está no numerador. Neste caso é o 25. Vamos colocar deste lado. Agora, para saber se temos que acrescentar zeros, vamos ver quantos zeros tem o número que está no denominador. Neste caso, que é o 100. Quantos zeros tem o 100? O 100 tem 2 zeros. Então, nós temos que ter duas casas decimais na parte decimal. O 25 tem 2 algarismos, então já tem 2 casas decimais, 2 décimas e 5 centésimas. Ou pode-se ler 25 centésimas. 0 unidades e 2 algarismos na parte decimal, porque o 100 tem 2 zeros. Vamos ver outros exemplos. Agora temos aqui 6 décimas. É um chocolate com 10 quadradinhos, da qual já comemos 6. Estão aqui em destaque 6. 6 décimas. Parte inteira, coloquei um zero, porque não estamos a falar do chocolate inteiro, estamos a falar só de 6 quadradinhos do chocolate. E agora, na parte decimal, vamos colocar o algarismo que está no numerador. Para vermos se precisamos de acrescentar zeros na parte decimal, vamos ver quantos zeros tem o número que está no denominador. Neste caso é o 10. O 10 só tem um zero, então só precisamos de uma casa decimal. Como o 6 só tem um algarismo, já temos uma casa decimal. Então, já passamos de número fracionário para número decimal. Mais um exemplo. Agora temos aqui um bolo que foi partido em 1000 fatias. A unidade é o bolo todo e foi partido em 1000 fatias. Cada fatia é uma centésima. É a centésima parte do bolo todo, da unidade, da totalidade. E a fração que temos aqui é 200 mil... não era centésimas, enganei. Milésimas. Temos aqui um bolo partido em 1000 partes iguais, milésimas. Dessas 1000, já se venderam 200. 200 de 1000. Então, na parte inteira coloquei o zero, porque não estamos a falar da unidade, estamos a falar de uma parte da unidade. E na parte decimal vou colocar o número que está no numerador. Neste caso é o 200. E vou colocá-lo deste lado.
Para saber quantas casas decimais tem que ter, vou ver quantos zeros tem o número 1000. 1, 2, 3. Como o 1000 tem 3 zeros, eu preciso de 3 casas decimais. Como o 200 tem 3 algarismos, já não preciso de acrescentar zeros. Já tenho aqui 3 casas decimais. 3 algarismos na parte decimal do número. A parte decimal fica separada da vírgula, com uma vírgula, da parte inteira. Agora outros exemplos. Temos 8 décimas, 79 milésimas, 46 centésimas e 345 milésimas. Vamos começar por esta aqui. Então, já estão tudo com zeros na parte inteira, porque estamos a falar de partes da unidade, e vou colocar deste lado o número que está no numerador. Neste caso é o 8. Só preciso de uma casa decimal, já está pronta. Agora vamos fazer aqui o de baixo. Milésimas, vou colocar o número que está no numerador, que é o 79, e vou ver quantas casas decimais preciso. 1, 2, 3. E agora vou contar aqui. 1, 2. O número 79 só tem 2 algarismos e eu preciso de 3 casas decimais. Então vou acrescentar um zero. E vou colocar o zero aqui deste lado do número. E porquê? Se eu colocasse o zero aqui, o número lia-se 790 e ia alterar o valor do número. 79 para 790 é uma grande diferença. Então, tenho que colocar o zero deste lado do número, de maneira a que ele tenha 3 casas decimais sem alterar o valor do número. 79. 79 milésimas, porque tem 3 casas decimais. Décima, centésima, milésima. Agora vamos aqui ao 46 centésimas e vamos colocar o número que está no numerador deste lado. Quantas casas decimais precisamos? 2. 2 casas decimais, 2 algarismos, já está pronto. Agora 345 milésimas. Vamos pegar no 345, que é o número que está no numerador, e colocá-lo deste lado. Ver quantas casas decimais precisamos. De 3. Como o 345 tem 3 algarismos, não precisamos de acrescentar casas decimais. Mais uns exemplos. 78 milésimas. Vou pegar no 78 e colocar deste lado. Agora, 1, 2, 3 casas decimais. Como o 78 só tem 2 algarismos, vou ter que acrescentar um zero, que ponho deste lado para não alterar o valor do número. 78 milésimas. Agora tenho aqui 5 centésimas. Vou pegar no 5, que é o número que está no numerador, e coloco daqui, deste lado, na parte decimal. Centésimas, o 100 tem 2 zeros, então vou ter que ter 2 casas decimais. Vou ter que acrescentar um zero, que ponho deste lado para não alterar o valor do número. Assim é 5, se eu pusesse deste lado ficava 50. Então, já temos 5 centésimas. Agora, 9 décimas. Vou colocar o 9 aqui deste lado. Como só precisava de uma casa decimal e o 9 é um algarismo, já está o resultado feito. Passamos do número fracionário para número decimal. E por último, temos aqui o número, a fração 67 milésimas. Então, vou pegar no 67 e colocar na parte decimal. E depois vou ver quantas casas decimais preciso. Preciso de 3 casas decimais, porque o 1000 tem 3 zeros. E o 67 só tem 2 algarismos, então tenho que acrescentar um zero, que vou colocar aqui antes do número para não lhe alterar o valor. 67
milésimas. 1, 2, 3, agora é a tua vez.